Amém? Lucas, capítulo 16, versículo 16. É bom estarmos na casa do Senhor. Ele é a razão da nossa vida e da nossa existência. Nada seríamos sem o nosso Deus. Lucas 16, 16. Uma palavra do Senhor Jesus que diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. Podemos assentar. Quando o Senhor Jesus fala aqui sobre a necessidade de empregar força para entrar no reino de Deus, o que é que te vem à mente? Quando Jesus fala que é necessário que sejamos fortes e que tenhamos força para que façamos parte do reino de Deus. O que é que te vem à mente? O que é que te leva a pensar? O que é que te leva a raciocinar? Quantas coisas na sua vida você já enfrentou, você enfrenta e enfrentará? Vamos anunciá-las? Não todas, porque não nos vem à mente, mas vamos lá. Aflição, tentação, tribulação, cansaço, desgastes, rebelião. O que mais? Vale, deserto, fogo, água. Todas essas coisas nós passamos nas nossas vidas, não é mesmo? Frieza, adversidade, proximidade de Satanás, dardos inflamados, covas, cavernas, situações adversas. Tudo isso, nós que estamos aqui, já passamos por isso, às vezes estamos passando e vamos passar. E aí ele diz assim, que nós vamos precisar de força para que possamos fazer parte do reino dos céus. Então, se essas situações nos tirarem a força, significa que não estaremos aptos para entrar no reino dos céus. E é sobre a sua força, que é uma aliança secreta com Deus, que eu quero falar nesta noite. É muito bonito ver uma pessoa forte, não é mesmo? Você olha para uma pessoa passando por uma provação, e você olha para ela, e você vê destreza, habilidade, convicções, você vê uma aliança feita com Deus, você não vê titubeio, você não vê oscilação, você vê aquele comportamento humilde, aquele comportamento aprovado, aquele comportamento agradável diante de Deus. Quando você olha para alguém que está passando por uma tentação, você vê aquela pessoa com aquele comportamento decisivo, incisiva contra o pecado, totalmente determinada a desviar-se da aparência, fugir da aparência do mal. Isso é maravilhoso de contemplar. É ou não é? Os céus param, existe uma nuvem de testemunhas que contemplam, adorando a Deus, quando vê os heróis na terra, os heróis da fé. Aqueles que não sucumbem em facilidade, não. Eles são firmes, determinados, são lascas de rocha, são fundamentados na pedra angular que é Cristo. Eles são sóbrios quando é necessário, são felizes quando lhes é permitido, alegres, são equilibrados, são disciplinados. E quando Deus gerou você e gerou a mim em Cristo, Ele nos gerou com uma habilidade, sermos fortes. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. A força é algo que eu e você não podemos abrir mão. Por que Satanás luta para enfraquecer você?
Por que Satanás batalha por meio das circunstâncias e situações para te fragilizar e te deixar fraco? Porque uma pessoa fraca não toma posse do reino. Ela não tem força para fazer valer toda a herança que recebeu. Ela não tem força para fazer valer a aliança que ela tem com Deus. E ela deixa se levar e se conduzir aonde Satanás bem quer. Eu quero que você vá comigo em Juízes, capítulo 16. Nós vamos falar de um homem que nasceu com tudo, morreu sem nada. Existem pessoas que são agraciadas ao nascimento. Tem ou não tem? Juízes capítulo 16. Existem pessoas que nascem em bons lares, pessoas que nascem belas, inteligentes, os pais têm uma situação financeira abastada, elas nascem com uma situação boa. Assim foi com Sansão. Manoá, seu pai e sua mãe não tinham filhos. E Deus diz a Manoá, a esposa, que eles teriam um filho. E esse filho, em Números capítulo 6, se você quiser anotar e ler na sua casa, fala sobre a lei do nazireado. O que era um nazireu? O nazireu era aquele que fazia um voto diante de Deus. E durante o percurso deste voto, ele não podia se aproximar em nada que derivasse de uva, ele não podia tocar em nada que fosse imundo, nada morto, nada que saísse do corpo de alguém, e ele não podia cortar o cabelo. Então esse era o voto de nazireado, está lá em Números capítulo 6. E aí quando acabasse o voto, ele poderia voltar. Só que o que aconteceu com Sansão é que o Senhor disse assim, ele será nazireu desde o ventre. Ele será santo desde o ventre. Quantos nazireus nós temos aqui? Diga glória a Deus. Amém? O voto de nazireado era aquilo que consagrava uma pessoa à santidade, à separação. Então o Senhor disse, ele será nazireu desde o ventre, não será embriagado, não se embriagará, ele não fará parte de nada que seja imundo, e ele não cortará o cabelo. Tudo bem. E assim Sansão começa a trajetória dele, a história dele, uma alma muito complicada, uma pessoa complicadíssima. Sansão foi uma pessoa muito complexa, assim como nós, na nossa atualidade. Era alguém que não tinha muitas definições, ele não tinha um posicionamento acertado, ele era alguém meio irreverente. Eu não sei se foi a graça, isso para você é algo comum. Eu olho para Sansão, eu olho como um crente na graça. Sabe essa graça que as pessoas identificam hoje? Assim, eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho liberdade, Jesus me curou, me libertou, me abençoou, então eu posso. Eu vejo Sansão assim, eu sou forte, separado desde o ventre, abençoado, escolhido, chamado, profetizado, ungido, o que mais? Então, eu sou uma pessoa que Deus quis, Deus me colocou no ventre de minha mãe, e ele me deu um chamado, ele me ungiu, me abençoou. E Sansão era alguém assim. Era alguém que não conhecia aquela palavrinha-chave. Ele não conhecia aquela virtude-chave chamada humildade. Ele não conhecia aquela noção de saber que ele podia ter a força, mas o doador é Deus. Você pode ter saúde, mas quem dá é Deus. Você pode ser próspero, mas quem deu é Deus. Você pode estar andando, mas quem faz você andar é Deus. Por poucas vezes você vê Sansão orando, e nunca você o vê quebrantando. As orações de Sansão, que são dadas na Bíblia, são orações de petição de socorro, de petição de naquele momento onde Deus pudesse vir e socorrê-lo. Você não olha para ele e não vê orações como a de Davi, dizendo, Senhor, eu nada sou como um vaso quebrado, eu sou como uma fumaça, eu não posso nada sem ti. Ah, Senhor, eu me inclino a ti, sabendo que sou ouvido. O Senhor é minha vida, é meu tudo, é meu pastor, é meu refúgio, minha fortaleza.
Não. As nossas orações geralmente identificam como nós temos nos visto e como temos visto a Deus. Queria te perguntar que você, rapidamente aí, fizesse um resgate sobre as suas orações ultimamente. Será que nas suas orações tem tido frases como essa? Deus, eu nada sou diante de ti, nada posso. O Senhor é a minha fortaleza, meu refúgio, sustenta-me, livra-me do mal, livra-me do adultério, livra-me de mamon, do amor ao dinheiro, livra-me da avareza, livra-me da rebelião. Ó Senhor, se o Senhor não me sustentar de pé, o diabo me derruba. Tua palavra diz que Senhor me livra do tropeço, me livra dos tropeços, livra-me das covas que para mim estão abertas, Deus. Deus, abençoe os meus pensamentos, a minha mente, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo. Sonda o meu coração, vê se existem em mim coisas que não te agradam, arranca, limpa. Eu quero ir pro oleiro. Ó Senhor, eu quero ser um vaso novo, eu quero ser um odre novo que possa receber o vinho novo. Eu quero ser, Senhor, alguém que transforme vidas, que alcance o teu propósito nessa terra. Orações têm tido propostas como essa ao reino dos céus. A vida de Sansão não se resumia em orações como essa. Sansão recebeu a força como uma virtude, como um dom, como habilidade para que livrasse Israel. Só que ele esqueceu que a pessoa mais importante que ele tinha que livrar é ele mesmo. É como aquele pedido de Salomão. Salomão olha para o Senhor e faz um pedido: Senhor, eu quero sabedoria para governar. O Senhor olha para ele e diz assim: bem, Salomão, bom, você não pediu riquezas, você não pediu longevidade, você pediu sabedoria. Então tá, junto com a sabedoria, eu vou te dar riqueza e longevidade. Só que Salomão esqueceu que Davi pede um pouquinho antes a Deus, dizendo: Senhor, dá meu filho um coração perfeito. Salomão se esqueceu dele mesmo e se perdeu com as mulheres. Foi um grande rei, sábio, um rei que assolou o seu povo por causa dos tributos, e um rei que se perdeu por conta da idolatria e das muitas mulheres. Então existem coisas que você tem na sua vida que não é mérito seu, e que é um empréstimo de Deus. Deus te emprestou. E tem que existir em você uma consciência que o que Deus te deu, muitas vezes você pode fazer uso daquilo e perder sua alma. Quantos crentes prósperos que não estão marchando para o inferno? Quantas pessoas com saúde, quantas pessoas com vida, quantas pessoas com dom que não estão marchando para o inferno? Quantas pessoas naquele dia ouvirá aquilo que o rico ouviu? Lembra do rico? Lembra do Lázaro? O Senhor olhou e disse assim: mas você recebeu todos os seus bens na terra. Não dá para o Lázaro sair daqui, nem molhar a ponta da sua língua, muito menos ir aos seus parentes, seus 5 irmãos, para convertê-los. Eles que ouçam Moisés e os profetas. Então o que você olha, o que eu observo, é que existem pessoas que existem na vida delas algumas regalias, algumas beneficências, algumas vantagens, mas elas se esquecem que o que importa é ser salvo. Diga glória a Deus. Você é salvo? Então esse é seu maior tesouro. Seu carro não vale nada, sua casa não vale nada, seu nome não vale nada, sua poupança não vale nada. Isso nada vale comparado à sua salvação. A sua maior riqueza é a sua salvação. A sua maior riqueza é a sua comunhão com Deus. E você tem que estar falando isso todo dia, hein? Todo dia para você mesmo. Porque existe dos dois lados seus, demônios, dizendo assim: não, você pode, você consegue, você é forte, você está na graça, você tem poder. Olha, Deus tem um chamego especial com você. Você é a menina dos olhos de Deus, fazendo você se esquecer que a fonte é Ele, que o doador é Ele, que o abençoador é Ele. Então nós precisamos nos lembrar que tudo aquilo que nós possuímos, se nós perdermos a nossa alma, não vai adiantar nada.
O que adianta eu chegar no céu e falar, Senhor, eu preguei, visitei, atendi? Não te conheço não, vai para o inferno. Pera um pouquinho. Não posso permitir isso. Nós não podemos permitir isso. Não. Eu preciso entender que todas as bênçãos e a graça que o Senhor me deu, tem um primeiro objetivo. Minha alma tem que estar ganha, tem que estar salva. O boi que está ali trabalhando, ele é o que come primeiro. A minha alma tem que ser salva, depois as outras coisas, depois as demais coisas. Mas Sansão não estava interessando com isso não, né? Porque era forte, porque era ávido, porque era bonito, porque era jovem. Quanta coisa boa Sansão tinha, né? Ele só não tinha uma coisa. Tinha força no braço, mas não tinha força aqui, ó. Ele tinha força no braço, mas não tinha força na alma. Para dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, isso aqui não é para mim. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, e dele é que vem a minha força. Meu voto é com Deus, a minha aliança é com Deus. E ele fez muita besteira. Primeira besteira que ele fez, vê aí comigo, no capítulo 14, volta aí comigo, depois nós lemos 16. Ele era proibido de comer qualquer coisa que viesse de morto, qualquer coisa morta. Juízes 14:5, desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe, a Timnate. 14:5. Chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão, com quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Diga glória a Deus. O Espírito do Senhor veio um leão para ameaçá-lo, e aí o Senhor se apoderou sobre ele e ele destruiu o leão. Podia ter acabado por aqui, né? Não podia ter parado por aqui, ele poderia ter, na volta, pego outro caminho, agido de outra maneira, não ter curiosidade de voltar lá, de ir em busca de alguma coisa, mas não. A Bíblia diz que quando ele voltou, versículo 8, depois de alguns dias voltou ele para tomá-lo, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi andando, e comendo dele, foi a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Quebra de voto. Quebrou o voto. A misericórdia, você já viu os fragmentos de segundo que tem quando você vai no interruptor e você apaga a lâmpada, principalmente aqueles radinhos, né? Você puxa ele da tomada, ele ainda fica falando. É uma fração de segundo que a energia está ótima. Aqui, ele quebrou a aliança, interrompeu a aliança. Ele não poderia ter feito isso. Ele não poderia ter feito. Ele não poderia ter comido o mel do corpo do leão. E ainda deu ao pai e à mãe. Ou então, vamos lá, pensando numa outra hipótese. Ele poderia ter comido e chegado ao pai e à mãe e dito, pai, mãe, eu pequei. Eu comi o mel que saiu do corpo do leão e agora? O que eu faço? Levítico capítulo 5, pecados ocultos. Quando você ouvir uma voz de blasfêmia e você concordar com ela, você está no pecado. Quando você pecar por ignorância, você ainda está no pecado. Não é porque você está na ignorância, não sabendo que é errado, que você não está pecando. Leia lá na sua casa, Levítico 5. A questão é que ele não estava aqui na ignorância, não. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele não podia fazer. Nós, que vivemos à mesa do Senhor, que comemos do pão que Ele nos dá, que comemos dos bocados molhados. Lembra de Judas? Aquele que eu der um bocado molhado. As porções que Deus tem nos dado, o quanto Ele tem nos abençoado. Você acha que eu ou você cometemos algum pecado por ignorância? Você acha mesmo?
Será que eu não sei? Ou você não sabe? Quando você está errado? Quando você está pecando? Quando você está fazendo alguma coisa errada? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Mas o porquê é que, se sabemos, continuamos a fazer? Por quê? Será que nós não temos a compreensão da aliança que eu tenho com Ele, que Ele tem comigo? Será que eu não consigo me lembrar da mesa da ceia? Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei com ele, e cearei com ele, e ele comigo. Será que dentro de nós não pulsa ardentemente em dizer: espere um pouquinho, ele morreu na cruz, ele foi açoitado, humilhado, aviltado, ele sofreu dores para que eu hoje fosse forte e dissesse: não, eu não vou fazer, não, eu não vou, não, eu não quero. Será que o que ele fez não é suficiente à minha consciência, à minha alma, para que eu diga: eu tenho que ser forte, eu recebi a força da aliança, o segredo da minha aliança com Deus? Qual é o segredo da minha aliança com Deus? É a minha comunhão com Ele, é a sua comunhão com Ele. Onde tem comunhão, a aliança é preservada. Onde se quebra a comunhão, a aliança é desfeita. Nós temos que ter uma comunhão íntima com Ele. Nós não podemos mais viver na prática do pecado. Nós fomos livres do pecado para não mais vivermos em pecado. Deus ama você, Ele ama a mim, e nós não podemos mais cultivar, alimentar pecados, pensamentos condenados diante do Senhor. Nós temos que ser santos, irmãos, porque a palavra do Senhor diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Mas o que acontece com alguns corações dos quais a aliança é quebrada, e eles deixam se levar, e depois dessa alimentação aqui com mel, a vida dele foi cada vez pior, foi definhando, até ele chegar aqui no capítulo 16, nos braços de Dalila. Os filisteus odiavam Sansão. O diabo odeia você. E se você ajudar ele, ele agradece. Os filisteus odiavam Sansão. E se Sansão ajudasse os filisteus a descobrir qual era o segredo da força dele, eles ficariam muito gratos. Ninguém sabia qual era o segredo da força daquele homem. E os filisteus queriam saber qual era o segredo da força dele, porque ele era um grande inimigo. A Bíblia diz assim no capítulo 16, versículo 1. Foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Que ponto que esse rapaz chegou? Se você olhasse para ele lá no capítulo 14, você jamais pensaria que ele chegaria a esse ponto aqui, né? Não é verdade? Existem pessoas que, se ele olhar para a vida dele, um tempo atrás, você fala com ele assim: olha para a sua vida lá 2 anos, 3 anos atrás. Você falaria que você estaria nessa situação? Não. Então, é um alerta para mim e para você, para que nós não tenhamos esse tipo de arrependimento, para que o meu amanhã esteja garantido, solidificado e fundamentado em Cristo. O meu hoje deve estar no caminho reto, no caminho concreto que Cristo abriu para mim. Amém? Ele vai a uma prostituta, e os filisteus alugam essa prostituta, fazendo um acordo com ela. Cada um de nós daremos para você 1000 peças de moeda de prata, se você conseguir. Se você conseguir. Versículo 3. Versículo 4. Depois disso aconteceu que afeiçoou a mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Você sabe por que Sansão afeiçoou-se a Dalila? A uma prostituta? Porque ele era carente.
Ele havia perdido a esposa por causa de rolo dele mesmo. E ele era carente. Eu vou dizer uma coisa para você, se você é carente, Jesus tem que te bastar hoje e agora, porque os carentes, Satanás faz laço. Porque eu preciso de elogio, porque eu preciso ser amado, porque eu preciso. Pastora, mas a gente é ser humano, a gente não precisa? É sobremesa, se der, deu, se não der, você passa sem, você tendo a comida, o alimento, o pão, né? Um elogio é bom, um eu te amo é bom, um carinho é bom, mas é sobremesa, porque o pão já está aqui dentro. Eu sou o pão da vida, disse Jesus Cristo. Ele tem que te bastar, ele tem que entrar na sua alma e ser o centro da sua atenção e ocupar todos os lugares da sua alma, e você olhar para você e você dizer assim: eu tenho Jesus, eu sou feliz, eu tenho Jesus, eu sou amado, eu tenho Jesus, eu tenho paz, eu tenho tudo. O resto é sobremesa. Sobremesa, se você tem, você come, se não tem, você passa sem. É ou não é? Ele era carente, ele precisava de gente, ele precisava de pessoas. Enquanto você precisar de pessoas, você não vai depender de Deus. Você precisa que este te ame, que aquele te elogie, que aquele te fortaleça, que o outro venha e te ajude. Espera aí, cadê seu Cristo? Para que Cristo serve? Para nada? Então o que ele está fazendo na sua vida? Jesus veio para ser tudo: pai, mãe, amigo, irmão. Mas se eu tiver uma pessoa, é bom, mas não é essencial. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem Jesus, você tem tudo. Você passa crise conjugal de pé, você passa crise de comunhão fraternal, o amigo te trai, fala mal, você passa de pé. Agora, se Jesus não é tudo para você, nas crises conjugais você está lá abatido, caído, pedindo para Deus para morrer. Na crise de comunhão você descobriu que alguém te traiu, você está lá desolado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Mas se Jesus Cristo é tudo para você, as crises que você passa, você as passa de pé. Porque Sansão se afeiçoou a uma prostituta, transgredindo toda a lei de um judeu, que dirá de um nazireado. Porque ele era carente. E sabe qual é a interpretação aos olhos de Deus de carente? Não me quer. Você olha para Deus e diz: Senhor, eu sou carente. O Senhor fala assim: então você não me quer? Não, Senhor, não é que eu não te quero, eu te quero, mas eu sou carente. Mas eu vim para encher o vazio, para suprir tudo. Eu sou seu tudo. Se você ainda continua carente, é que ainda eu não sou o Senhor teu Deus. Você está dividido entre eu e alguma coisa. Quando você olha para Deus e diz assim: Senhor, eu tenho carências, você está dizendo: o Senhor não me basta. O que o Senhor me oferece não é suficiente. Eu preciso de alguma coisa a mais. Deu para você entender? Deus não bastava para Sansão. Ele estava perdido dentro dos seus delitos, de suas confusões, de sua compreensão errada sobre força, sobre dom, sobre talento, sobre ter. Sansão tinha força, mas não era forte. Que complicação, né? Uma pessoa pode ter dinheiro e pode não ser próspera. Uma pessoa pode ter saúde física e pode ser totalmente doente na alma. Meu irmão. Uma pessoa pode sorrir com esse músculo aqui, do lábio, e ser totalmente infeliz. Meu irmão. Ter não significa ser. E Sansão confundiu isso. Ele tinha força, mas se esqueceu que era fraco, que a força que ele tinha era muscular, era humana. O Espírito Santo se apoderava dele e dava a ele uma força humana sobrenatural, mas a alma dele era doente, a alma dele era frágil, ele era débil, ele era carente, e ele não correu para Deus, ele correu para os braços de quem podia fazer ele passar momentos ruins, difíceis.
E a Bíblia diz assim, versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assim orar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligir, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Nós queremos ser o senhor de Sansão. Nós queremos amarrá-lo. Nós queremos aprisioná-los, nós queremos arrancar os olhos dele, nós queremos fazer dele um escravo. É tudo isso que o diabo planeja para você. Quer ser o senhor da sua vida? Agora eu te deixo você sorrir um pouquinho. Agora para. Agora você vai ficar muito abatido por causa desse problema. Agora você vai ficar batidão. Agora você vai ter um ânimo, você vai lá no culto e você vai ter um ânimo assim, sabe, um fôlego. Agora você vai se sentir totalmente perdido. É isso que ele quer. Ele quer mandar e desmandar em sua alma, mandar como é que você se sente, como você pensa, o que você faz, quando faz, como faz. Opa! Não, atendeu o apelo. Não vai sair da minha rédea não. Eu posso te dar uma corda, vai até ali, depois eu te puxo. Quer arrancar seus olhos, fazer você ficar cego, para não enxergar a graça, a misericórdia, o perdão, o poder, o amor de Deus, a palavra, a vida. Fazer você servir como escravo. É isso que o diabo quer. E para isso ele precisa do seu segredo. Todos nós temos um segredo. É ou não é? O segredo lá do cofre de alguém, o número. Só aquela pessoa que sabe. O número lá do cartão, número do banco, é o segredo. O diabo precisa do seu segredo para entrar no lugar onde ele quer entrar. Ele precisa conquistar a entrada. Nós precisamos saber qual é o segredo da força dele, para que nós tiremos a força dele. Sabe qual é o segredo da sua força? A sua comunhão com Deus. É um lugar dentro de você que é só dele. Você sabia que seu coração não pode ter 2 donos, 3 donos, 10 donos? E que não pode vender ações? Você não pode dizer assim, eu estou leiloando ações do meu coração, estou vendendo ações do meu coração. Marido, mulher, você quer comprar? Você quer 30%? Filho, quanto você quer? E agora? Sobrou o quê para o senhor? O senhor sobrou 5%, o senhor quer? Seu coração tem que ter um dono. E esse dono é Jesus Cristo. Enquanto Jesus não for o dono do seu coração, as Dalilas vão te passar rasteira. Os demônios alugados vão te destruir. O inferno, quando se levantar contra você, vai colocar você por terra. Porque quando Jesus é o dono do coração, aí você pode olhar e dizer assim, as portas do inferno não prevalecem contra a minha vida. Porque o que está ligado na terra, está ligado no céu. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Só quando Jesus é Senhor da sua mente, da sua vida, quando as carências é verbo do passado para conjugar. Quando as suas necessidades foram todas sanadas nele, e ele é o centrão da sua vida, e ele é o absoluto da sua alma. Por ele, meu irmão, você faz qualquer negócio, mas qualquer outro negócio sem ele é analisado, pensado, repensado para ser aprovado por ele. Jesus tem que ser o dono, ele tem que ser o Senhor da sua alma. Onde Jesus está, lá dentro da sua alma ninguém pode chegar. Aonde ele reina, ninguém pode opinar, nem optar. A palavra dele governa acima de todas as coisas. Você se sente alguém especial. Você anda de cabeça erguida, porque você sente o governo nele aqui dentro. Ele está governando. Você olha para a aflição, ele diz assim, tenha bom ânimo. Você olha para o deserto, ele diz, eu estou contigo. Você olha para o vale, nenhum mal te alcançará. Você olha para a tentação, continue firme, fuja. Ele está ali dentro governando. Vá comigo em Ezequiel, fica aberto em Juízes. Ezequiel 44. O Senhor dá uma visão para Ezequiel sobre o templo, a reconstrução do templo.
O Senhor dá uma ordem para ele. Ezequiel capítulo 44. Amém? A restauração do templo e uma ordenança sobre um lugar muito especial que ninguém podia entrar. O centro do seu coração tem que ter um dono. Isso é conversão, diga glória a Deus. Sabe o que é uma pessoa convertida? O coração dela é do Senhor Jesus. Você olha para ela, ela ama Jesus. Esse negócio de deixar primeiro o amor não existe, porque o grande amor da vida dela, a paixão da vida dela, Jesus, maravilhoso, é maravilhoso olhar para ele, falar com ele, quer conversar com ele, quer estar com ele, sente a presença dele, troca, barganha, faz qualquer negócio por ele. Isso é conversão. Faz tempo que você não sente isso? Esse fogo que queima aqui dentro por ele. Esse amor, essa paixão. Pastora, mas vai falar que Deus quer que eu ame Ele toda hora. Nosso relacionamento já amadureceu, igual meu casamento. Quando eu casei, agora não, cada um vive sua vida. Quer comparar o relacionamento com Jesus com o casamento falido dele? Jesus não te dá mais aquele fervor, aquela coisa assim, sabe? Então, sua conversão está bem fraquinha. Você precisa se converter de novo. Você tem que ser apaixonado por Ele, viver por Ele, para Ele. Você tem que olhar para a palavra dEle, com aquele olhão grandão assim, e não para o carro novo, nem para o sapato novo, mas para a palavra dEle, com aquele olhão grandão. Senhor, me dá da Tua palavra. Me dá beber da Tua água. Senhor, eu quero o Teu pão. Aí você fala, pastor, isso é coisa de gente fanática. E o céu vai ter gente cheia de fanáticos, hein? Como é que você vai fazer lá? Não tem jeito de você entrar lá, não. O céu vai estar cheio de gente que deu a vida pelo Evangelho. Pessoas que estão com as duas faces marcadas, porque bateram numa e ele virou a outra. Pessoas que, além de dar a capa, deram a túnica. Ezequiel 44. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Pastor, essa mensagem está muito crente para o meu gosto. Você sabe, tem gente que acha que a mensagem é muito crente para o gosto dele, né? Mas tudo bem, ora para Deus, fala, Senhor, dá umas mensagens menos crentes para a pastora, porque eu prego o que Ele manda mensagem de crente, tem que pregar mensagem de crente. É ou não é? Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Diga, a porta fechada. É a porta do teu coração que tem que estar fechada. Fechada para amores, fechada para o pecado, fechada para amantes, fechada para a frivolidade, fechada para os seus próprios sentimentos, fechada para as suas próprias inclinações, totalmente fechada. Por que está fechado? Porque Jesus entrou ali, então tem que estar fechada. Ele diz assim, e disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, seu coração não pode ser uma feira livre. Um dia o diabo propõe tristeza, outro dia o ser humano, outro dia você. Espera aí um pouquinho, o meu humor vacila, o meu temperamento é assim, por que será? Porque a porta está aberta. A porta do seu coração tem que estar fechada. Ali é só Jesus Cristo governando, é só Jesus Cristo operando. As outras coisas ficam ao derredor, e dali Ele administra as outras coisas da sua vida. O seu coração tem que ser de Jesus Cristo.
Eu amo meus filhos, amo meu marido, mas eu sou louca por Jesus. De vez em quando eu olho para ele e falo assim, você sabe que eu tenho uma grande paixão, né? Ele fala, eu sei. Ele fala assim, com essa paixão eu não posso medir. É o Senhor Jesus. Ele tem que ser a sua grande paixão. Ele tem que ser a sua grande força. Ele tem que ser o seu tudo em sua vida. É o Senhor Jesus Cristo. Ele entrou e a porta do coração tem que ficar fechada. É dali que você recebe a força para enfrentar as aflições, os desertos, as situações adversas da vida. Ali Ele não deixa entrar nada que contamina. Ali Ele não deixa entrar nada que venha trazer sofrimento, aborrecimento, desvio, apostasia. Por que a sua vida corre riscos? Por que a sua vida, uma hora está em um tempo, outra hora está em outro? Por que a sua alma uma hora obedece ao homem espiritual, outra hora obedece ao homem carnal? Porque Jesus ainda não está no governo. O dia que Jesus estiver no centro do seu coração e a porta estiver fechada, pode vir as tempestades, pode vir os temporais, a casa não se abalará. Diga glória a Deus. Vá comigo em Cantares, capítulo 4. Olha a comparação que se faz com o seu coração e o Senhor Jesus Cristo. Você é o jardim fechado onde ninguém entra. Preocupação não entra, angústia não entra, tristeza não entra. Você recebeu uma ordem, essa porta fica fechada e ninguém entra, não se abre para nada. Cantares capítulo 4, diz no versículo 12, fazendo uma comparação de Cristo e a igreja. Agora vamos comparar Cristo e você. Jardim fechado és tu. Você é um jardim fechado? O que ele plantou, ele cuida. O que ele plantou, ele limpa. Mas aí um jardim onde todo mundo entra, joga uma semente aqui, outra semente ali. Você tem jardim na sua casa? Você que gosta de jardim, você tem jardim na sua casa? Você gostaria que, por exemplo, eu chegasse lá com uma muda de planta que eu bem entendo e plantaria, irmão Mário, no teu jardim? Gostaria? Não, né? Ninguém gosta, é uma invasão. E você acha que o meu senhor, que o teu senhor gosta que pessoas chegam plantando coisas, ou que você mesmo pegando na mão de alguém dizendo, vem aqui, vem conhecer o jardim. Não, pode plantar o que você quiser, amargura, ressentimento, tristeza, incredulidade, insegurança, pode plantar, que aqui está parecendo o quê? De nada e de ninguém. Você é o jardim fechado dele, ninguém pode entrar. Sansão tinha um coração escancarado. Diz assim no versículo de número 12, jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste com o nardo, o açafrão, o cálamo, a canela, com toda a sorte de árvores, de incenso, de mirra, aloés, com todas as principais especiarias. És fonte do jardim, poço das águas vivas, que corre do Líbano. Agora vem a parte que Deus gosta. O Senhor chama os ventos para soprar no jardim e exalar o cheiro bom. Quando é que vem o cheiro? O Senhor diz, vem vento norte, vem vento sul, e sopra no meu jardim. Vem tribulação, vem aflição, vem temporal, vem tempestade, vem aflição, vem. Eu quero sentir cheiro de fé, eu quero sentir cheiro de sobriedade, eu quero sentir cheiro de alegria. Eu quero ver esse meu filho passando por aflição e chorando de alegria na minha presença, dizendo que eu sou tudo que ele tem. Vem vento norte, sopra vento sul, traga os tufões dos quatro cantos da terra.
Vem aflição, vem abandono, vem a dor, vem a sofrimento, vem a provação, porque eu quero sentir cheiro de fé, eu quero sentir cheiro de fidelidade, eu quero sentir cheiro de amor, eu quero sentir cheiro de consagração. Quem senão os ventos não conseguem levantar diante do Senhor o cheiro da nossa consagração? Quando toca o vento na sua vida, quando o vento da aflição vem, quando o vento da tribulação vem, quando o vento das agruras vem, e ali você de joelho, dizendo: Deus, está tudo complicado, está tudo difícil, mas eu quero dizer, olha lá, vai subir, que eu creio em Ti. Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, mas eu quero dizer que o Senhor é o meu grande amor. Vai subindo consagração, e Ele abre as suas narinas e cheira aquele cheiro gostoso, cheiro de fé, cheiro de alegria, cheiro de ânimo, de amor, cheiro de entrega. O jardim fechado, mas quando o jardim não é fechado, que cheiro que vai? Cheiro de insegurança não sobe. Cheiro de dor, cheiro de desabafo, de cansaço, de abatimento, cheiro de angústia, de revolta, de murmuração, porque o jardim não estava fechado, porque a porta não estava trancada, porque você permitiu que coisas ilegais entrassem no lugar que era só dele. Se sua casa você tranca, se seu quarto é um lugar restrito, que não é qualquer pessoa que pode entrar, o porquê que o seu coração, que Ele pagou um preço na cruz do Calvário, todo mundo entra, todo mundo faz guerra, todo mundo destrói, as pessoas vêm, deixam suas marcas, suas misérias, e você, todo destruído, lamentando a sua sorte diante dele. Versículo 16, levanta-te, vento norte, e vento sul, assopra no meu jardim, para que destiles os seus aromas. Entre, meu amado, no seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Tem cheiro de fé aí na angústia? Tem cheiro de segurança na tempestade? Tem cheiro de devoção, de consagração, quando tudo te impele a estar revoltado, a estar amargurado? Tem cheiro que agrada a Deus? Se não tem, volta comigo em Juízes 16. Se não tem, é porque outros puderam entrar onde o lugar é dele. Ele comprou, pagou, né, irmãos? É dele, né? Não é? Ninguém tem o direito. Eu não posso deixar ninguém entrar no lugar dele, porque não é meu. É a mesma coisa eu ir na sua bolsa, pegar a chave da sua casa e levar uma turma de irmão lá para poder assolar a geladeira. E sair e largar a louça suja ainda. A gente vai fazer lá uma festinha, mas como? Como é que pode? Como é que pode, se não é meu? Não, você não pode entrar aqui, por quê? Porque não é meu, é do Senhor Jesus. Agora a gente se sente tão seguro, tão dono de si. Não, pode entrar, depois ele resolve o prejuízo. Pode me amargurar, depois eu fico aí uns 2, 3 meses perdendo a bênção, amaldiçoado, depois ele resolve. Pode me fazer inseguro e depois eu participo de um culto, alguma coisa assim, leio um livro e a coisa fica bem. Não é assim não. Juízes 16, o aluguel que se pagara a Dalila para descobrir a força. Você pode entender quantos demônios estão no seu encalço? Sabe aquele pecado que você cometeu? Teve um leilão lá no inferno. Aí o chefe falou assim: eu dou, sei lá, não sei o que é que eles oferecem, mas colocou lá um prêmio bom, para você derrubar aquele crente lá. Chefe, mas não dá não para derrubar aquele crente, porque ele vai direto no culto, ele ama os irmãos, ele é fiel, ele faz as coisas direitinho, ele lê a Bíblia, ele ora. Aí o chefão chega para o outro que está mais no escala em cima e fala: ensina esse tonto aí, como é que faz? Aí o outro fala assim:
você não vai fazer ele cair, claro, de uma hora para outra. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que esfriar a fé dele, você tem que causar nele um desinteresse pelas coisas de Deus. Aí o diabo bobão lá fala assim para... como é que eu vou fazer isso? Ô tonto, colocando outros interesses na vida dele. Ele não é abençoado? Então faz ele voltar para a bênção e abandonar Deus. Faz a bênção dele, não tem um trabalho abençoado, então faz que ele não tem tempo de ir na igreja, faz com que ele não tenha tempo para ler a Bíblia, para ele orar. Aí vai esfriar tudo, aí ele vai ficar à mercê. Aí a coisa vai embora, porque aí qualquer coisinha ele vai ficar amargurado, ressentido, meio abatido. Aí, meu irmão, a coisa só para baixo. Entendeu como é que funciona? Alugar demônio para derrubar você. O diabo faz isso todo dia. Não, você já imaginou a festa no inferno se você caísse? Quanto demônio louco para você cair, para você desviar do caminho assim, ó, porque lógico que ele não quer que você desvia de tudo, né? Ele quer que você pega só uma direçãozinha errada, porque o caminho é Cristo. Qualquer direção 1 centímetro para lá ou para cá é errado. Diga glória a Deus. O caminho é Cristo. Aí ela chega para ele e diz assim, no versículo 6: declara-me, peço, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão, se me amarrarem com 7 vergas de vime... Mas esse homem era tão seguro, né? Ele nem para perceber, essa mulher aqui, por que ela quer saber a minha força? Mas ele estava afeiçoado, encantado, envolvido. Como é que ele ia? Sobriedade, como é que ele ia enxergar? O que o diabo faz? Ele te encanta. Você já viu uma pessoa enfeitiçada pelo diabo? Você mostra para ela como 1 mais 1 é 2, que ela está errada e ela não aceita que está errado. Está na cara dela. A pessoa olha e fala assim, ele não está enxergando isso? Não está. Por quê? Porque está afeiçoado, está encantado, está embebecido, está atraído, está envolvido. Então ele não consegue enxergar. Ele olhou para ela e falou assim, se pegar 7 vergas de vime fresco e me amarrar, você consegue tirar minha força. Mentira, né? Você sabe que não era aquilo. Aí, ele dorme. Os filisteus vêm contra você. Ele destrói aquelas, o vime, aquelas fitas de vime como se fosse nada. Aí ela vai com aquela conversa fiada, né? Sabe como é que você interpreta a voz de Deus e a voz de Satanás? Deus nunca fala assim, oh, meu filho, como você está certo, você está sofrendo, você está injustiçado, e você, meu filho, não merecia estar passando por isso. Olha quanta coisa você fez, meu filho, e olha o que você está levando. Deus fala assim? Deus olha para você e fala, vamos lá, desperta tu que dorme, levanta, põe de pé, vamos lá, perdoa, ama, abençoa, ora e vamos tocar para frente. Quando você vê uma vozinha gostosinha entrando dentro de você, te afagando, consolando você assim, dizendo, não, você foi humilhado, injustiçado, onde já se viu tudo que você fez, você é tão fiel, tão servo. Oh, meu irmão, Deus não fala isso não. O Senhor fala assim, depois que você fez tudo que eu te mandei e ainda você é inútil. Esse é Deus. A outra conversinha fiada é do capeta, é do diabo, do lapeta. Você entendeu? E é assim que funciona. Então, quando você ouve uma voz gostosa, sabe? Não, mas como? Você trabalha tanto, você não tem direito, você não está fazendo nada de errado. Você acha que Deus vai falar para você que você não está fazendo nada de errado? Meu Deus, que absurdo é esse? Aí ela olha e fala para ele assim,
Versículo 10. Zombaste de mim, me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora, em que você poderia ser amarrado? Ele fala assim, ó, se você me amarrar com cordas novas, aí eu perco a força. Lá vai, trouxeram os filisteus, e o vigia ali olhando, corda nova, amarrou ele. Já viu o fio de estopa no fogo? Desmanchou rapidinho. Aí ela vem com a outra conversa. Versículo de número 13. Até agora zombaste de mim, me dissestes mentiras, declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse, se você tecer 7 tranças na minha cabeça, com um fio de teia, então eu vou... já está chegando perto, você viu, né? Está chegando perto da cabeça, já está chegando perto de onde era a fonte da força. Você não percebe quando o diabo está chegando perto da sua fonte da força, sua comunhão com Deus, fechado com Ele, sua aliança? Quando você percebe isso, busca por socorro, porque a queda é certa. Se roubarem o segredo da sua força, não tem outro jeito senão a queda. Você tem que manter o segredo da sua força. Qual é o teu segredo? Ele em mim e eu nele, disse o Senhor Jesus. Ele dentro de você e você nele, amando, vivendo para Ele, servindo Ele. Vocês dois, um só. A ponto de você olhar para você e você não conseguir decifrar, discernir quem é você e quem é Ele. Porque você já desapareceu. Ele governa, preside, manda, Ele outorga. Descubra quando está chegando perto. Descubra quando vem vindo. E ele não atentou, não percebeu, e ela amarrou as tranças. E ela diz, vem os filisteus. E ele se levantou, se posicionou. Versículo 14. 15. Ela apela, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Estava na cara, ela estava falando, seu coração não é do Deus Yahvé, não é do Senhor Deus Elohim, o seu coração é meu, e eu faço da sua vida o que bem entendo, porque aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aí ela disse assim, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a sua força. Sucedeu que, importunando ela todos os dias, com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. O diabo, ele é persistente e tentador, ele martela. Você não caiu naquela? Ele vai continuar insistindo. Você não caiu? Você não pensa que ele desistiu, não? Ele vai continuar. Como é que você vai ficar livre daquela suposta queda? Dobrando o joelho no chão. Deus, eu não caí por tua causa, pela tua misericórdia, mas eu quase caí. Se fosse de mim, eu tinha caído. Então eu quero que o Senhor olhe para mim e vê o que é que me leva a ficar à mercê dessa situação. O que me leva a correr risco de queda. Arranca, limpa, transforma. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um odre novo. Vê as raízes das minhas supostas quedas, Deus, porque eu não caí, porque não foi por mim não, Senhor. Se fosse por mim, eu teria caído. O Senhor entrou com resgate, o Senhor entrou com socorro. Até agora ele não tinha caído. Aí ela importuna tanto, o diabo tenta. Pedro diz, faz essa comparação ao derredor, rodeando, olhando, esperando o momento, esperando brecha, olhando, supondo, analisando. E a Bíblia diz assim, versículo 17. E descobriu-lhe, abriu todo o seu coração. Seu coração tem que estar fechado. Qual é a pessoa mais importante na sua vida? Às vezes, nós mentimos para nós mesmos. Você fala que a pessoa mais importante para você é Jesus, só que não é a Ele que você dedica a maioria do seu tempo, não é Ele que toma conta da sua mente, não é Ele que toma conta do seu coração, não é Ele que tem a sua devoção, não é Ele que tem a sua paixão.
Porque nós, crentes, é muito fácil nós dizermos assim: a pessoa que eu mais amo, mais importante para mim é Jesus. Só que quem ganha com esse engano, esse auto-engano, é o diabo. Então eu preciso ver, será que eu tenho posto o meu cônjuge como uma pessoa mais importante? Será que eu tenho posto meus filhos? Será que eu tenho posto o meu trabalho? Será que sou eu mesmo? É o que eu mando, é o que eu quero, é o que eu rejo as coisas? Será que é Jesus mesmo, a pessoa mais importante? Ela olhou e abriu o coração. Tem que estar fechadinho assim, ó, só Jesus lá dentro. A Bíblia diz assim, e disse-lhe, agora ele conta o segredo: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. E se viesse a ser rapado, enchia de mim a minha força, me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. É verdade. Se quebrar a sua aliança com Cristo, você é como qualquer pessoa. Aquele lá cai, na angústia você cai também. Aquele lá é vencido pelo mal, você é vencido também. Aquele lá destruído pela situação, você é destruído. Se quebrar a sua aliança com Deus, a sua aliança com Deus foi feita em Jesus Cristo, e para que ela se mantenha sobre a sua vida, tem que existir comunhão, santidade, esse compromisso acirrado com Ele. Ele em mim, eu nele, e nós somos um. Eu e Jesus Cristo temos que ser um, porque a casa dividida não subsiste. Eu não posso servir a dois senhores. Não, eu não posso servir a Deus e ao diabo. Eu não posso servir o mundo e vir à igreja. Eu não posso servir a carne e ao espírito. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que me definir. Porque senão eu estou me enganando. E quem ganha como eu auto-engano é Satanás. Existem muitas pessoas que buscam engano. Paulo diz que nos últimos dias as pessoas buscariam o engano, porque o engano afaga, o engano conforta, ele gera um conforto momentâneo, mas esse conforto custa a alma, esse conforto leva à condenação. É melhor você receber a palavra como ela está escrita, abrindo o seu coração, entendendo: a partir de hoje eu tenho que ter uma aliança com Jesus Cristo. A partir de hoje o lugar onde Ele está tem que estar fechado para tudo e para todos. A Bíblia diz assim, que ela o colocou no colo e ele dormiu. No versículo 18, vendo pois Dalila que já descobriu todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a fonte da sua força é o centro do seu coração, governado por Cristo. Força para vencer a provação, força para estar de pé na aflição, força para não desviar, força para terminar a sua carreira e guardar a fé. A fonte da sua força é o seu coração em Cristo. Essa é a fonte da força. Se Cristo estiver governando no seu coração, você vai ser forte. Você chora ali de joelho aos pés dele, mas quando você levanta, sua cabeça está erguida, seus olhos estão lá no horizonte, olhando para o autor e consumador da sua fé. Você é forte, não porque você é um crente, e nem porque você tem dom ou talento, nem porque você canta ou que você faz alguma coisa. Você é forte porque quem rege a sua vida é Ele quem está no controle, é Ele quem está no domínio. Por isso você é forte. A força dele foi embora, porque a comunhão foi quebrada, porque a aliança foi quebrada. A Bíblia diz assim, que pena, no versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me sacudirei. Ele tinha bons planos para si. Ele ainda acreditava que podia. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando ela, mais uma vez, pela 4ª vez, 3 tentativas frustradas. Você acha que o diabo desistiu de fazer você errar ou pecar? Não, saiba que não. Você quase, então ele quer. Você quase, então ele quer. Você fez, ele quer dose dupla.
Então você precisa abrir bem esses olhões que você tem e dizer assim: espere um pouquinho. Se Satanás planeja retornar com o esquema dele, eu preciso analisar o que me levou a ficar perto do perigo, o que me levou a arriscar a minha alma, a minha vida, a graça que Deus me deu. Sansão tinha planos, ele tinha bons planos para ele. Eu vou me levantar, vou me sacudir e vou vencer esses filisteus. Às vezes nós temos bons planos, mas bons planos não faz a guerra, bons planos não traz força, falar bonito não te faz forte, ter dom não te faz forte, ter talento não te faz forte, cantar bem não te faz forte, ser uma diaconisa, um diácono, um intercessor não te faz forte. O que te faz forte é o segredo da sua aliança guardado com Ele, isso te faz forte. Ele tinha planos para si, planos de vitória. Planos não faz vitória, né, irmão? Lê a última parte desse versículo aí. O que é que ele não sabia? Ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia. Tem gente pregando nos púlpitos que não sabe que Deus não está com ele. Tem gente servindo nas igrejas que porque acredita, que porque fica internado assim, cheio de pompa, cheio de pose, fala bonito, ele acha que Deus está com ele. Ele não sabia, ele não sabe que Deus se retirou. Deus tem uma aliança com o homem. Eu dou o meu filho, mas você tem que ser santo. Eu dou o meu filho, mas não vive de pecadinho, de perdãozinho não. Aquele que está em Cristo não peca, é santidade, é compromisso, é perseverança na aliança. Amém? Essa é a aliança, ninguém entra, é aliança com Ele. Olha para o seu irmão e fala: isso aí é ser crente. Porque tem gente que faz estágio. Ele faz estágio de ser crente. Ele está fazendo estágio desde quando ele veio para a igreja. Ele faz estágio, é quase crente, é quase fiel, ele é quase, mas ele não pega o diploma nunca, ele não termina essa faculdade nunca. Por quê? Porque está lá um pezão no mundo, um pé em Deus, um pé no mundo. Ele não decidiu ainda, ele não sabe ainda o que ele quer. Ele está fazendo estágio de crente. Ser crente é ter uma aliança com Deus, e essa aliança te faz forte. Vem o diabo, vem as trevas, vem a aflição, vem a dor, vem o problema, vem a miséria. Você está lá amarrudo e firme. Porque você é bom? Não. Porque você tem dom? Não. Porque é Ele que te mantém de pé, Ele que te faz ficar firme. É tudo Ele, é Ele. Porque você está fechadinho ali com Ele, ó. Tem um lugar no seu coração, ninguém entra. A mulher bate e fala: não, filha, aqui não. O marido bate: não, filha, aqui não. Os filhos vêm: não, aqui não. Aqui é só dele, aqui é só dele. Ninguém entra. É o meu segredo, é o meu segredo. É só Ele que me ouve, só Ele que me conhece. A minha intimidade, a minha miséria, só Ele ouve, só Ele sabe. Primeiro, Ele é tudo. As outras coisas são demais. Para não falar resto que fica feio, então são demais. Ele é primeiro, Ele está acima de tudo. E as outras coisas são demais coisas. Se tem, tem. Se não tem, tá bom também. Mas Ele não pode faltar. Olha para o seu irmão e fala: Jesus não pode faltar. Sansão, os inimigos não têm misericórdia, né? Arrancaram os olhos dele, puseram ele para poder girar a roda lá, e zombando dele, brincando com ele, escravo, chicoteado. Ele fez uma oração. Toda a história de Sansão só tem duas orações. Uma é: socorre-me, porque eu vou morrer de sede. E a outra é agora: Senhor, só mais uma vez me dá força. Aí ele foi posto nos 2 pilares, o templo de Dagon, que você sabe, e o templo cai. Mas o que é desconfortável é que o texto fala
que a morte dele foi um sucesso e a vida dele um fracasso. Com a força que ele tinha, ele matou mais filisteus na morte do que na vida. A morte dele foi um sucesso, a vida dele foi um fracasso.